dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Olhando para o livro de Atos, nós vemos o nascimento corpóreo da igreja. Porque a igreja já estava no propósito de Deus desde a fundação do mundo, como o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Mas ela tomou forma corpórea. Foi aqui, gerada, mas na realidade nasceu fisicamente aqui, deu a luz lá em Atos capítulo 2. E a partir de Atos 2 nós vemos como a igreja que agora nasceu, tomou forma corpórea, se desenvolveu, cresceu, e teve aí novos horizontes. Em Atos capítulo 2, 3.000 se converte, começa uma igreja com 3.000, olha que bênção, Hoje, para ter uma igreja com 3.000 membros, a gente tem que ralar bastante, Começa com 3.000, chega em Atos 4, já está com 5.000, chega em Atos 6, já é uma multidão, não de qualquer pessoa, de discípulos. E aí começam a surgir os problemas. E à luz desse texto que nós vamos ler, eu quero propor o título aqui, sobre esse texto, pensando em igreja. O título é Pegando os Problemas pelo Pescoço. Pega aqui os problemas pelo pescoço. Atos capítulo 6, versículo 1 a 7 diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olhando esse texto, a gente fica, a princípio, maravilhado com o desenvolvimento da igreja, O texto começa dizendo, olha, multiplicando-se o número de discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Todo pastor sonha com isso, Ver a igreja se multiplicando. O texto não diz que a igreja simplesmente crescia, como diz no capítulo 4, como a gente vai ver no capítulo 9, mas fala que multiplicava-se o número de discípulos. E olha, interessante que o Novo Testamento não usa a palavra discípulo para qualquer tipo de crente. Ele usa essa palavra discípulo para aquele que realmente é comprometido com o Evangelho, aquele que é comprometido com o Senhor. Porque nós estudamos aqui discipulado e lembramos que a definição coesa de discipulado é, sim, seguidor integral do Mestre. E a igreja lá multiplicou o número de discípulos, coisa maravilhosa. Mas com essa multiplicação surgiu problemas. E olhando para esse texto, nós vamos ver aqui, problema, mas vamos ver que a luz desse problema trouxe uma providência e os discípulos entenderam que eles precisavam ter uma prioridade. Mas o resultado, mesmo diante desse problema, é que a igreja alcançou progresso. Então, olhando para esse texto, vemos que houve um problema na igreja. Isso nos coloca de pé no chão, porque a própria igreja bíblica tinha problema. E não existe igreja sem problema, gente. O problema faz parte do ser humano, porque nós estamos vivendo num mundo corrupto
muito. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E a igreja está inserida nesse contexto. E a igreja é composta de pessoas. Tem gente que acha que a igreja é composta de pessoas perfeitas. Não é, gente. Se você quiser estar num lugar de pessoas perfeitas, peça para Deus te levar para o céu logo. Que só lá você vai encontrar pessoas perfeitas. Agora, se você não quer ir para o céu agora, aguarde, porque a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pecadores sendo transformados pela ação do Espírito Santo através da palavra de Deus e dessa pessoa que está do teu lado, do povo de Deus. Os problemas são resolvidos através da ação do Espírito Santo, aplicando a palavra e usando o povo na vida dessas pessoas. E como toda igreja, a igreja de Atos teve um problema. E o problema foi oriundo desse crescimento exacerbado da igreja. E qual é o problema? Nós temos aqui no versículo 1, olha, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. Oh, glória a Deus! Aí vem a outra parte, outra história. Houve murmuração dos crentes, dos cristãos, dos discípulos de fala grega, né? Ou dos helenistas, contra os hebreus, porque as viúvas desses estavam sendo esquecidas na distribuição. Qual foi a razão do problema? A razão do problema foi uma assistência privilegiada. A igreja naquele tempo entendeu que tinha que trabalhar com a assistência social, tinha que socorrer os necessitados, como a gente fez aqui, trazendo alimentos para compor a cesta básica. A igreja entendia isso. E as pessoas que eram menos favorecidas ou que tinham algumas dificuldades para suprir as suas necessidades eram assistidas pela igreja. Só que houve nessa questão da assistência uma assistência privilegiada, ou seja, a predileção das viúvas, dos judeus, dos hebreus na assistência diária. Estavam dando prioridade para elas, esquecendo os outros. Porque eles já tinham aquela mentalidade de que judeu deveria ser primeiro. Mas a igreja tinha entendido que igreja é lugar para todos. Não há privilegiados na igreja. Todos têm o mesmo direito. Então a razão do problema foi essa assistência privilegiada. E o alcance do problema. Olha, surgiu um problema e esse problema gerou um alcance. O alcance foi uma rivalidade direcionada. Houve essa rivalidade. A predileção para as viúvas dos judeus gerou rivalidade entre os hebreus e os gregos, entre os judeus e os outros que não eram judeus. E aquela discussão, aquela murmuração, não pode ser isso que está acontecendo. Então, veja, a razão do problema gerou um alcance do problema. E sempre que vem um problema, gente, esse problema toma outras ramificações em todas as igrejas. O problema não fica só ali, porque para tratar deles gera algumas medidas que às vezes vai agradar a alguns e desagradar aos outros, porque nós somos seres humanos falhos. E aconteceu lá. Olha, deviam falar assim, as pessoas olhando, olha que igreja maravilhosa, olha que igreja abençoada, está assistindo as pessoas menos privilegiadas. Mas isso o povo de fora via, mas o povo de dentro, misericórdia, que igreja, né? Olha, as panelinhas, olha, estão dando prioridade para as panelinhas deles, estão esquecendo das outras viuvinhas lá, pobrezinhas. Gera essa rivalidade. O problema alcança e toma dimensões maiores. E aí qual foi a consequência do problema? A razão foi uma assistência privilegiada. O alcance do problema foi uma rivalidade direcionada. E a consequência do problema? Murmuração acerbada. O povo agora começa a murmurar. Olha, se eles tivessem simplesmente visto os problemas, não tem problema nenhum, porque os problemas estão aí para serem enxergados e a gente precisa enxergar, não podemos fazer vista grossa. Agora, quando a gente olha o problema e murmura, estamos redimensionando o problema. Já tinha um problema de privilégio, agora tem um problema de
murmuração. E agora começa essa murmuração a ser paga. A predileção gerou murmuração. Veja que a Bíblia fala que um abismo gera outro abismo, chama outro abismo. Houve um problema de privilégio, agora vem o problema da murmuração. Gente, eu gostaria de dizer para vocês, à luz disso que eu falei, que tinha um problema na igreja de Atos 6 e que existe vários problemas nas igrejas de hoje. É que, olha o que eu vou dizer, grave isso. Existem problemas sem igreja. Sabiam disso? Existe problema sem igreja, mas não existe igreja sem problema. Existe problema sem igreja, mas não existe igreja sem problema. Como eu falei, o único lugar que não tem problema é no céu. Até teve, né? Quando Satanás quis lá criar suas asas, aí Deus falou: aqui não, problema aqui não, para fora. Tirou ele, acabou o problema. Então, gente, igreja é o lugar onde os problemas aparecem. Mas, à luz desse problema, surgiu uma providência e a igreja precisa, o mais rápido possível, gerar providências, soluções para esses problemas. E quais foram as providências que essa igreja aqui de Atos 6 tomou? Está lá no versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Está no versículo 3. Escolho dentre vós homens de reputação cheios do Espírito. Está lá no versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. E está lá no versículo 6. Apresentaram-se perante o apóstolo e esse, orando, impuseram as mãos. Então, qual foi a providência que a igreja tomou? Primeira providência foi uma convocação. Está lá no versículo 2. Houve uma convocação coletiva. Toda a comunidade foi convocada. Gente, que coisa bonita como a igreja de Atos sabe lidar com os problemas. Eles convocaram. O problema era um problema geral. Não era um problema particular de um irmãozinho contra o outro. Se fosse isso, Jesus falasse: olha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, chama você e ele só resolve o problema. Lembra? Se não resolver, leva 2 ou 3 testemunhas. Se não resolver, leva a igreja. Só que esse problema não era um problema de um contra o outro. Era um problema coletivo. E por causa disso, a igreja foi convocada coletivamente para resolver esse problema. Todos aqui são convocados. Vamos resolver esse problema. Então houve uma convocação coletiva. Toda a comunidade foi convocada. E houve uma convocação participativa. A igreja não foi simplesmente convocada para ficar lá só olhando o que os líderes chegaram e falaram assim: olha, está aqui, nós já decidimos, é isso aqui. Não. A igreja que estava vivendo o problema ia participar da providência, da solução dos problemas. Não só ser chamada para ouvir o que ia acontecer. Infelizmente, nós temos algumas igrejas hoje que, quando tem reunião de diretoria ou reunião da igreja, apenas para comunicar o que já decidiram. Mas a igreja aqui não. Chamou, agora nós vamos decidir. Então houve essa convocação participativa. O problema foi comunicado à comunidade. E a comunidade deveria aprender a lidar com isso. Então, a primeira providência foi convocar toda a igreja. A segunda providência foi uma eleição. Versículo 3, olha lá. Irmãos, escolhei dentre vocês homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Olha que coisa interessante. Escolho dentre vocês. Os apóstolos falaram: dentro de vocês, aí no meio de vocês, existem pessoas com talentos, com dons, pessoas qualificadas, gabaritadas para resolver esse problema. Escolha no meio de vocês, não precisa ir lá fora, não precisa convocar ninguém, não precisa chamar aqui um psicólogo, nada contra, né? Não precisa chamar um advogado, nada contra, não precisa chamar um juiz, nada contra isso. Vocês mesmos têm capacidade de resolver. Gente, os problemas da igreja local, a igreja local tem condições de resolver.
A gente às vezes esquece disso, né? Escolham entre vocês, foi uma eleição. E essa eleição foi uma eleição descritiva. Os apóstolos descreveram: escolham 7 homens. Eles entenderam, 7 pessoas dá para resolver o problema aí. Escolham 7 pessoas. Então foi uma eleição descritiva e foi uma eleição detalhada. Olha, escolham dentre vocês, mas não escolham apenas 7 homens, qualquer um não. Escolham 7 homens com qualificação. E quais são as qualificações requeridas desses 7 homens? Está lá. Escolhendo entre vocês homens, tem que ter boa reputação. Não é um Zé Mané, não é qualquer um. Tem que ter boa reputação. Tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria. Então a igreja, na hora de escolher os seus líderes ou das pessoas para resolver problema, não é qualquer um. E não é os queridinhos, não. São pessoas que dentro da igreja gozem aqui, de reputação, caráter. Tem que ter caráter, tem que ter ética, tem que ter moral. Tem que ser cheio do Espírito. Uma pessoa que realmente mostra na sua vida que vive guiado pelo Espírito Santo, que demonstra nas suas atitudes o fruto do Espírito. Isso é caráter também. E sabedoria, pessoas que têm sabedoria de lidar com pressão e de lidar com a situação. Imagine uma pessoa que não tinha sabedoria para lidar com aquela questão da distribuição da cesta básica. Ia gerar mais problema. Mas a igreja fez uma eleição detalhada. E também uma eleição democrática. Os apóstolos falam assim: escolham dentre vocês. Elejam, escolham e elejam. Como a gente faz aqui, todo final do ano, quando a gente vai eleger a nossa diretoria administrativa. É uma eleição democrática. Nós simplesmente indicamos, a igreja pode indicar, a igreja vota a favor, a igreja vota contra, né? E escolhe os seus líderes. Aqui também, escolham entre vocês. Então foi uma eleição democrática e também uma eleição direcionada. Olha, nós vamos eleger, vamos escolher para fazer isso, aos quais encarregaremos desse negócio. Olha, os 7 homens não é para ficar aqui aparecendo, né? Para ficar aqui cheio de glamour e boa fama. Não, é para trabalhar, é para resolver esse problema, não é para fazer outras coisas. Eles podem fazer, mas o trabalho deles aqui, eles foram eleitos para resolver esse problema. Então foi uma eleição descritiva, foi uma eleição detalhada, foi uma eleição democrática, uma eleição direcionada. A primeira providência foi uma convocação. A segunda providência foi a eleição. A terceira providência foi uma qualificação, como eu falei. Essas pessoas foram eleitas, mas precisavam preencher alguns requisitos. Precisavam ser qualificadas. Houve a qualificação moral, como eu falei, ou a reputação. Houve uma qualificação intelectual, cheio de sabedoria, e houve uma qualificação espiritual, cheios do Espírito Santo. Então, gente, igreja verdadeira não é aquela que ignora o problema. Igreja verdadeira é aquela que enxerga e admite o problema, mas não fica só no enxergar e no admitir. Trata do problema. E para que não se dissemine outros problemas, trata logo do problema. E aí, para tratar do problema, tem que ser pessoas qualificadas, senão vai gerar mais problema. Imagine você colocar uma pessoa cheia de problema para resolver um problema. Você vai gerar mais problema. E eu coloco uma frase aqui para vocês pensarem. Para termos um ministério excelente, precisamos de líderes excelentes. O apóstolo Paulo, quando escreve as epístolas pastorais, que são 3, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, ele dá lá o segredo de ter uma igreja equilibrada, uma igreja bem doutrinada. Líderes qualificados e
sã doutrina. A igreja que prega a sã doutrina gera líderes qualificados. E esses líderes qualificados vão ensinar a sã doutrina. Quando a gente abre mão de líderes qualificados e coloca qualquer um para liderar alguma área, essa pessoa com a liderança deficitária vai gerar liderados deficitários. E a igreja vai ficar deficitária, porque não vão ensinar essa doutrina. E não ensinando essa doutrina, vai gerar mais líderes que não são excelentes. Então nós vimos aqui em primeiro lugar um problema. Vimos que a igreja tomou providência em relação a esse problema, mas a igreja também tinha prioridade. Tinha um problema, mas tinha prioridade. E a gente vê que a igreja não abriu mão dessa prioridade, estava com os olhos abertos para essa prioridade. Lá no versículo 2 e no versículo 4. No versículo 2 e o 4, gente, coisa bonita. Então os 12, eram os líderes, convocaram a comunidade do discípulo e disseram: olha, pode deixar que nós vamos resolver isso. Foi isso? Não? Eles disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Não é razoável que nós deixemos de pregar a palavra de Deus. Não é razoável que nós deixemos de ensinar a palavra de Deus para socorrer ou para servir às vezes. Não é justo, não é razoável. Aí eles falam no versículo 4, né? Depois que elege aquela turma toda: quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. Que coisa bonita. Uma igreja precisa ter prioridade. E quando a gente olha para esse texto, vê que a prioridade foi sugerida. Eles dizem: não é razoável que abandonemos a palavra. Então foi uma prioridade sugerida. Foi uma prioridade também assumida. Nós nos consagraremos à oração e à palavra. E foi uma prioridade descritiva. Eles descreveram: olha, nós vamos nos dedicar a isso, oração e palavra. Não tem problema nenhum dos líderes fazerem outros trabalhos da igreja. Não tem problema nenhum. O problema é quando esse líder está demasiadamente atarefado com esses outros problemas, com essas outras tarefas, e deixa de lado a Bíblia e oração. A igreja que já tem problema vai continuar com mais problema, porque muitos dos problemas são resolvidos quando a igreja se ajoelha diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de nós, estamos com um problema. O que podemos fazer? Como podemos fazer? O que o Senhor quer que nós façamos? É assim. Essa prioridade foi descrita: é oração, conversando com Deus a respeito dos homens, e palavra, conversando com os homens a respeito de Deus. Quando nós estamos orando, estamos conversando com Deus a respeito de nós mesmos, a respeito da igreja, a respeito das pessoas. Quando nós estamos lendo e estudando a palavra, nós estamos conversando com os homens, mostrando para os homens o que nós aprendemos de Deus. Então, quando a igreja ora, ela conversa com Deus a respeito dos homens. Quando a igreja lê e estuda a palavra, ela conversa com os homens a respeito de Deus. E uma igreja é alicerçada em oração e palavra. Pode ter as outras coisas, deve ter. Mas se tiver que escolher, escolha oração e a palavra. As igrejas nasceram, cresceram, se desenvolveram com oração e palavras. Muito tempo atrás as pessoas começavam uma igreja na garagem, no quintal de casa, né? E pegava lá a sua Bíblia, não tinha nem microfone, nada, pegava a harpa, né? Venha cá, ó, com cego, andei, perdido, vaguei, era um pecador, andava sem Jesus, sem instrumento musical, sem nada, mas ensinando a palavra, orando. E a igreja nasceu e cresceu. Não tinha coreografia, não tinha igreja infantil, não tinha data show, não tinha nada disso. Cresceu. Hoje, graças a Deus, nós temos igreja infantil, nós temos data show, nós temos coreografia, tem tanta coisa, assistente social, isso é válido. Mas se nós priorizarmos isso e esquecermos da oração e a palavra, a igreja vai morrer. Prioridade, oração e palavra.
A igreja tinha um problema, mas entrou com providência e lembraram que eles tinham prioridade. E qual foi o resultado? O resultado foi progresso. Progresso. Versículos 1 e 7. Olha, por se multiplicar o número dos discípulos. Foi um progresso quantitativo, de quantidade. Multiplicava-se. Porque a igreja já vinha nessa tomada de oração e palavra. Lá em Atos 2, os que se converteram perseveraram unanimemente no partir do pão, na oração, na palavra, no ensino dos apóstolos. Tudo isso. A igreja vinha nessa tomada. E por conta disso, havia esse crescimento quantitativo, de quantidade. Eu gosto de Atos 2,47. E a igreja caía na simpatia do povo e na graça de Deus. E a cada dia o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Porque a igreja orava, porque a igreja ensinava a palavra. O progresso aqui no capítulo 6, está lá no versículo 1. Por multiplicar-se o número dos apóstolos. Um crescimento quantitativo, um progresso quantitativo. E lá no versículo 7, versículo 7 diz: crescia a palavra de Deus. Que coisa boa. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, líderes já se converteram. Então agora, além desse progresso quantitativo, houve também um progresso qualitativo. Número de discípulos, crescia a palavra e muitos sacerdotes aí obedeciam à fé. Uma igreja que crescia equilibradamente. À luz disso, nós devemos pensar. Não devemos nos gabar de relatórios evangelásticos. Olha quantos membros tem na minha igreja. Mas quantos problemas você tem na sua igreja? E como está tratando esse problema? Não devemos nos gabar de relatórios evangelásticos, mas devemos nos regozijar de resultados evangelísticos. Não é relatórios evangelísticos, mas resultados evangelísticos. E esse texto acaba dizendo: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. É o resultado. Se quisermos ter resultado, precisamos trabalhar para esse resultado. Precisamos entender que igreja é um lugar que tem problema. Não podemos esquecer disso. Mas precisamos entender que, meio ao problema, precisamos propor providências. Mas não devemos jamais esquecer da nossa prioridade. E o resultado será sempre progresso. Progresso quantitativo e progresso qualitativo. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é fonte de sabedoria, mas muito mais do que isso. Muito mais do que fonte de sabedoria, é fonte de salvação, de transformação. Como ela mesmo diz, é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra e consegue dividir o espírito da alma, e consegue discernir as nossas intenções. Muito obrigado porque nós temos a tua palavra. Muito obrigado porque nós te servimos nessa igreja que prioriza a oração e prioriza a palavra. E nos ajuda a entender que problema faz parte da igreja e que nós temos que olhar o problema com perspectiva de solução, não de murmuração. Nos ajuda a ter direção tua para tomar providências em relação aos problemas que aqui surgiram. Mas também, Pai, nos dê sabedoria, nos dê tato, nos dê sensibilidade e discernimento para jamais abandonarmos a nossa prioridade, que é a oração, o estudo da tua palavra. E nos ajuda a colher os benefícios disso, através de um progresso, de um crescimento de quantidade e de um crescimento de qualidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.